Muito boa noite, muito boa noite a todo mundo. A gente está ao vivo mais uma vez um domingo à noite. Felipe Camozzato, Giuseppe Riesgo, deputado estadual Giuseppe do Rio Grande do Sul, Felipe Camozzato, vereador de Porto Alegre, eu, deputado federal, estou aqui no meu gabinete, inclusive em Brasília, preferi vir de casa para cá agora à noite, porque eu estou com uma série de documentos aqui comigo, que eu já mostrei numa live na sexta-feira, que foram muito importantes, inclusive um desses é um memorando, né, interno jurídico do Simers, né, que me foi repassado pelo presidente Dr. Marcelo Matias na sexta-feira e que acabou sendo extremamente útil. Uma live aí que bombou, está bombando ainda, quase 300 mil visualizações, grupos de WhatsApp, até muitos que não tem nada a ver com saúde, recebi, porque ali, naquela live, talvez de uma forma que poucos até hoje tinham feito, né, eu trouxe uma série de elementos, preferencialmente tentando não fazer juízo de valor, uma série de elementos mostrando a politização reinante nesse tema da saúde, principalmente, né, nos conselhos de saúde, tanto no federal como nos estaduais, e lamentavelmente também, aliás, muitas pessoas chamaram atenção para isso depois, quando acompanharam a minha live, lamentavelmente também em muitos conselhos municipais de cidades pequenas, porque a gente espera que isso aconteça mais em cidades grandes, mas há muita politização também nas cidades pequenas. Mas antes de passar a palavra para o Dr. Marcelo Matias, que já tem uma primeira pergunta feita aqui pelos nossos seguidores, né, as pessoas que estão acompanhando pela minha página, pelo meu YouTube, também nas páginas simultaneamente, né, do Felipe e do José, que também estão transmitindo essa live, vou passar a palavra para o vereador Camozzato de Porto Alegre para dar suas boas-vindas, depois para o José, e aí começamos com a primeira pergunta do Dr. Matias, a quem desde já agradeço pela participação na nossa live. Vai lá, Felipe. Bom, boa noite, Marcel, Giuseppe, doutor Marcelo e todo mundo que está nos acompanhando. Mais uma noite de domingo aí com a live que a gente tradicionalmente está fazendo do time de parlamentares do Novo aqui do Rio Grande do Sul. E na semana passada nós pudemos conversar com o Cremers através do seu vice-presidente Eduardo Trindade. Então, essa noite é muito gratificante estar podendo conversar aí com o doutor Marcelo Matias, a quem eu já tive a oportunidade de debater em rádio, em outras oportunidades mesmo, e que eu gosto muito, já recebi ele no gabinete, já acompanho o trabalho aí também lá na Câmara Municipal de Porto Alegre, e que eu acho que hoje o tema é muito importante, Marcelo. Eu acho que na esteira dessa live que tu fizesse, a questão dos conselhos de saúde, acho que a gente vai conseguir esclarecer dúvidas também que acompanhando parlamentares acabamos tendo notícias mais recentes também sobre como é que está esse movimento de medicamento, do próprio uso, das informações que tem disponível e dessa... Camozzato, acho que tu tá com internet de escada em casa e tá complicada a coisa. Vou passar pro Giuseppe, aí depois se tu resolver o problema aí, quem sabe na Wi-Fi, a 4G, funciona melhor. Vai lá, Giuseppe, depois a gente passa de volta para o Camozzato. Bom, boa noite, então, Marcel. Obrigado, doutor Marcelo, por aceitar o convite. Essa aproximação dessas lives que a gente pode fazer com os médicos, com os especialistas, são muito engrandecedoras. De todas as lives que nós fizemos esses domingos, acredito que a maioria foram com médicos, né? Nós já tivemos o doutor Ricardo Zimmermann, tivemos o doutor Eduardo Trindade, presidente do Cremers, vice-presidente do Cremers, ex-presidente, e agora o doutor Marcelo Matias. Fico muito feliz aí de a gente estar trazendo essa qualificação grande para o nosso debate aqui. Eu queria fazer um disclaimer aí, o pessoal brinca comigo que a minha internet é ruim, que eu estou no campo, né, que eu sou do interior aqui, às vezes eu faço as transmissões do campo, mas hoje o pessoal da capital aí está tendo problemas na internet, acho que o Camozzato já voltou aí, então eu já quero passar direto para o início, para a gente não ficar perdendo muito tempo no início aí, deixar o doutor Marcelo falar direto. Beleza, José. Faltou dizer alguma coisa, Camozzato, porque a gente entendeu quase tudo, mas no final, assim, tu foi pro espaço, cara. Acabou a tua internet aí, não sei. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Esse negócio da internet. Não sei o que aconteceu, tá? Mas, enfim, recado inicial dado, acho muito importante poder ouvir do Marcelo e nos ajudar a tirar outras dúvidas que nós mesmos temos sobre essas polêmicas atuais de protocolos, medicamentos e disputas políticas, e, enfim, sobre um tema tão relevante quanto a saúde que a gente está vendo. Então, boa noite a todos aí. Vamos lá. Valeu, Camozzato. Melhorou, ainda não está 100%, mas
deu para entender tudo dessa vez. Doutor Marcelo Matias, o tema da nossa live é liberdade e responsabilidade para receitar. A gente está... Na sexta-feira acordamos pelo menos eu acordei, porque eu só vim a saber daquela resolução, botei entre aspas até na descrição, porque o Conselho depois pode falar um pouco mais a respeito disso, né? O Conselho de Saúde não tem esse poder de resolver, apenas de recomendar, né? Mas uma resolução do Conselho Estadual de Saúde proibindo os médicos gaúchos, né? Ou resolvendo, pedindo ao governador que proibisse que os médicos gaúchos pudessem receitar medicamentos, né? E nem entrava necessariamente no medicamento A ou B, proibisse que fossem receitados medicamentos off-label. E você pode também explicar um pouco melhor sobre o que seriam medicamentos off-label. Aqui todo mundo é leigo, quero deixar isso bem claro, ninguém aqui de nós três, né, o Camozato, o Giuseppe ou eu, nós não somos médicos, não somos sequer da área da saúde, a gente não se aventura a fazer declarações defendendo o remédio A ou B, a gente confia realmente nos médicos, nos nossos médicos, quando a gente tem algum problema, e no momento que a gente não confia, o que também é legítimo da pessoa, a gente troca de médico. Isso é algo que é absolutamente natural, né? Então, já para fazer esse disclaimer, nós não estamos fazendo propaganda de nenhum medicamento, mas a gente entende um pouco de legislação, a gente sabe que existe um código de ética médica e, principalmente, a gente tem entendido cada vez mais de política, né? Nós somos do Novo, mas rechaçamos muitas coisas da política como ela é sempre tradicionalmente feita, mas, obviamente, a gente, como bom observador, a gente vê que muitas coisas são feitas muito erradas na política. Então, vou começar, doutor Marcelo, com uma pergunta que até está separada em dois trechos aqui, do Guilherme Silva, que fez no YouTube aqui a pergunta, aproveitando a pergunta dele para que você possa responder para nós. Diz ele o seguinte: boa noite a todos, aguardando um debate que seja esclarecedor e com propostas práticas de ação. E depois, já aproveito para perguntar ao Marcelo Matias: como venceremos este partidarismo que vem tomando conta do Rio Grande do Sul e do Brasil e se sobrepondo a comitês de médicos e profissionais da saúde? Muito, muito boa noite, doutor Marcelo Matias, a palavra é toda tua. Obrigado de novo por aceitar nosso convite. Ixi, acho que agora travou a internet do doutor Matias, gente. A gente falou tanto da tua internet. Bom, agora não fui eu, então. Pois é, reclamaram de mim tanto. Alô? Aí, opa, agora sim. Opa, voltou, eu fiquei desaparecido aqui. Mas eu consegui entender a pergunta. Em primeiro lugar, rapidamente, até para a gente não perder tempo, eu gostaria de agradecer profundamente a possibilidade de participar dessa live com pessoas as quais eu sempre tenho muito orgulho de ouvir, de acompanhar, então para mim é um grande momento. Mas eu vou direto ao ponto, porque eu acho que isso é fundamental. É muito interessante, deputado, e também para quem está nos ouvindo, o fato de que é a primeira vez que desde que eu me tornei médico, em 1992, que condutas médicas, tratamentos, diagnósticos, a ciência como um todo, ensaios clínicos, se transformaram em debate público. Isso pode ser interessante, poderia ser interessante, se nós tivéssemos apenas a parte científica sendo colocada à prova, mas infelizmente não é o que está acontecendo. Desde o início da pandemia, a gente viu uma forte politização, ela foi diferente em vários países, ela foi muito mais importante no Brasil e nos Estados Unidos do que no mundo como um todo. Entretanto, a gente viu muitas vezes políticos se alvoroçando de dar condutas médicas. Com relação à resolução que foi feita pelo Conselho de Saúde, e também o Conselho Nacional de Saúde, quase que em dobradinha, fez o mesmo tipo de resolução, ela tem algumas características importantes. Em primeiro lugar, não há legislação que torne a medicina uma ciência exata. Ela nunca vai acontecer isso, porque a medicina, a gente vai aprendendo com o andar da carruagem e a gente vai executando trabalhos muitas vezes de campo. Então, a primeira coisa é essa, a gente não pode legislar sobre determinadas prescrições. Segundo lugar, todo uso on-label, em algum momento foi testado, e quando ele foi testado, ele era, entre aspas, off-label. Para que todo mundo fique claro, muitos dos trabalhos que são feitos, muitos dos tratamentos que nós fazemos hoje não tem esse nível de evidência que está sendo exigido para tratamentos para o Covid. Isso é uma das coisas mais importantes que a população precisa saber. Muitos dos antibióticos, dos quimioterápicos, dos tratamentos, inclusive cirúrgicos que são feitos, não são testados com esse rigor científico que muitos estão exigindo hoje. E eu explico por quê. Os trabalhos
para terem essa evidência científica que está sendo solicitado para os tratamentos para o Covid, precisam ser trabalhos com ensaios clínicos randomizados duplos cegos. Vamos traduzir isso para a população. Eu preciso ter um grupo que faça o uso de medicação e eu preciso de um grupo que faça o uso do placebo. Imaginem se eu vou utilizar esse tipo de padrão científico para tratar câncer. E aí, para um tipo de pacientes, eu vou usar o quimioterápico e para outros eu vou utilizar placebo. E aí eu avalio a morte, morreu mais ou menos. A gente não pode fazer isso. Então, nem tudo na medicina tem esse nível de evidência que está sendo exigido para os tratamentos clínicos para o Covid. E é estranho, porque de repente a gente vê políticos dizendo a ciência está acima de tudo. Políticos que muitas vezes não conhecem o que é um ensaio clínico randomizado e nem conhecem quais são as consequências que possam vir, já que a grande maioria da categoria médica também tem dúvidas sobre as abordagens feitas hoje em dia. Então, nesse aspecto, eu acho que o que nós poderíamos fazer é tentar despolitizar, tentar fazer com que o Covid deixasse de ganhar ou perder voto, e mais do que isso, tentar atender as pessoas e colocar as pessoas em primeiro lugar. E isso não tem acontecido, no meu entender, porque me parece que interesses políticos mesquinhos têm ficado muitas vezes acima da saúde da população. Eu gostaria de dar um exemplo aí de algo que aconteceu, doutor Marcelo. Na Assembleia a gente tem debatido isso também, né? Os protocolos de tratamento, não tem como se ter certeza ainda daquilo que funciona e daquilo que não funciona, porque, convenhamos, né, uma pandemia pode ser comparada a uma guerra, não dá para se dizer para os médicos não fazerem nada enquanto não venha um tratamento comprovado. Eu considero isso até um pouco desumano, né? Não façam nada até que tenha a comprovação. Pô, e até lá, né? O tempo passa e as pessoas podem acabar não tendo um tratamento de saúde que porventura possa funcionar. Uma coisa que aconteceu que eu achei interessante, eu achei até ruim na Assembleia, foi que o presidente trouxe um dia a possibilidade de a gente participar de uma conversa, um debate com médicos sobre possibilidades de tratamento precoce, etc. E os deputados do PT, na hora, sim, surgiram e gritaram loucamente que não pode, que não tem que debater isso porque não é comprovado. E eu pensei, mas como assim? Por que chegou num nível tão grande, assim, de antagonismo e de resistência a tratamentos que estão se testando? Porque eu, na visão de leigo, doutor Marcelo, a minha família tem alguns médicos, né? O meu pai é médico, faz parte do CRM, meus tios também são médicos, e das vezes que eu conversei com eles dizem que, nessas situações, é melhor tratar de alguma forma, tentar fazer alguma coisa do que simplesmente não fazer nada. E médicos ao redor do mundo vão fazendo seus testes até que uma hora alguma coisa funciona. Até que chega algum momento que, olhando as evidências, algo funciona. Por que isso aconteceu nesse momento? Existe isso tem acontecido com outras doenças também? Tem alguma outra doença que está tendo esse combate tão forte de algum lado e também uma promoção tão grande de uma droga que não teve ainda a devida comprovação? Olha, Giuseppe, eu desconheço integralmente alguma outra doença que tenha produzido um grau de politização tão grande quanto o Covid. Eu acho que há uma janela de oportunidade, e eu sinto dizer isso que eu vou dizer agora, mas acho que há uma janela de oportunidade, e por isso que eu insisto a questão do Brasil e dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, em novembro, tem a eleição presidencial. E nos Estados Unidos, além das eleições municipais, há uma guerra que está sendo feita contra o governo federal. E me parece que se o presidente Bolsonaro não tivesse falado sobre hidroxicloroquina, talvez o trajeto tivesse sido mais tranquilo. Mas no exato momento em que ele falou, eu também acho que ele não deveria ter se metido nesse aspecto. O presidente Donald Trump também fez a mesma coisa, acabou politizando a droga. E a realidade é que hoje eu tenho mais torcedores contra e a favor a hidroxicloroquina ou seus coquetéis do que necessariamente ao tratamento da pandemia. E o grande problema é que eu insisto nisso, eu acho que talvez seja o mais importante. Tu foste muito preciso ao dizer que nós estamos no meio de uma guerra. Imagina o seguinte, eu sou um médico no meio de uma batalha e eu tenho um indivíduo lá que levou um tiro na perna. E antes de fazer o clampeamento, eu começo, talvez eu precise fazer um ensaio clínico randomizado para ver se essa pinça é adequada, mas eu só tenho aqui o meu dedo. Não existe ensaio clínico randomizado para ver se eu boto o dedo ou não boto o dedo. Então, o que acontece? Eu não posso ter isso no meio de uma guerra. E o que está acontecendo é exatamente isso. Nós estamos no meio de uma guerra, as pessoas estão morrendo,
não é uma doença que seja tranquila, ela produziu o número de mortes do mundo, rodeia o torno de 1 milhão de pessoas, é muito menos do que foi dito pelo Imperial College, ou do que foi dito pelo Attila Marindo, mas de qualquer forma é uma doença muito importante, é a maior pandemia da minha vida, digamos assim, como médico, e a realidade é que nós estamos preocupados com pequenos detalhes quando a gente não se preocupa com o contexto. E dentro do contexto, tanto a questão do tratamento precoce deveria sim ser discutida, porque isso é da democracia, como outras questões, número de leitos de UTI, lockdown e assim por diante. Eu acho que só tem uma coisa importante para quem está nos ouvindo chamar a atenção, que esse rigor científico que está sendo exigido para a hidroxicloroquina e seu conjunto de tratamento não foi exigido para restrição, para a utilização de máscaras, para todo o resto. Portanto, me parece que é uma coisa muito específica essa exigência de ciência, como se tem para uma coisa específica dentro do manejo. Doutor Marcelo, uma coisa que eu queria aproveitar também, já que a gente tem a tua presença, para esclarecer, bom, agora até antes da gente entrar no ar, a gente estava comentando entre nós sobre uma entrevista feita pelo Márcio Miller, de Gramado, né, diretor técnico do Hospital Arcanjo São Miguel, lá de Gramado, sobre justamente os resultados que, em tese, estão sendo colhidos, né, do uso de medicamentos aí no tratamento precoce. E até, fora do ar, eu lhe perguntei se você já tinha... se você sabia se aqueles dados eram reais ou não, o que você sabia, porque é uma curiosidade que nós mesmos temos, já que todos estamos preocupados, afinal de contas, o que a gente pode fazer sobre o assunto, ou eventualmente sugerir, já que a gente critica também bastante várias das decisões políticas que estão sendo tomadas na pandemia. Olha, Camusato, eu acho que é uma coisa muito importante. Os trabalhos que estão sendo publicados na literatura, eles flutuam muito entre vale a pena e não vale a pena. E a realidade é que algumas entidades, os conselhos, os partidos políticos optaram por não funciona. Por outro lado, outros optaram pelo funciona. Entretanto, vamos ser bem claros, não existe ainda um ensaio clínico randomizado que seja definitivo sobre a utilização não só da hidroxicloroquina, mas a hidroxicloroquina mais azitromicina, mais zinco, acompanhado ou não de outras coisas, como, por exemplo, a vitamina D e assim por diante. Não existe esse ensaio clínico randomizado jogado para dentro da nossa população, acrescentado fatores de confusão que são importantes, que são desde a vacinação com BCG, que parece ter uma leve relação com o prognóstico do Covid, até questões de localização, de exposição ao sol, vitamina D e assim por diante. Portanto, nós não temos esse estudo. Na ausência desse estudo, o que nós temos hoje é o seguinte: parece ter um número muito maior de estudos ecológicos. O que é um estudo ecológico, para que a gente entenda? São estudos no qual a gente não avalia exatamente a fisiologia, ou fisiopatologia, ou farmacocinética, ou farmacodinâmica, esquece a terminologia, do fármaco em relação à doença. A gente avalia o resultado global da população. Desses resultados globais da população, esse estudo de Gramado é um estudo que mostra um caminho, de que utilizando reduziram as internações. Esse tipo de estudo tem em todo o país, a gente teve isso no Piauí, teve isso no Amapá, teve isso em Belém, várias Unimedes assumiram o protocolo como sendo fundamental para o tratamento para reduzir a internação em UTI, portanto existem vários estudos ecológicos nesse sentido. O mais interessante, eu li o estudo hoje, é um estudo suíço, que demonstra o seguinte, que antes, quando se utilizava a hidroxicloroquina lá, junto com a azitromicina, zinco, o número de internações era 3%. Aí, porque saiu o trabalho do Lancet, eles pararam de utilizar, passou a 12%. Aí eles voltaram a utilizar. Portanto, estudos ecológicos demonstram que funciona. Entretanto, alguns ensaios clínicos randomizados, que é o estudo melhor, que foram publicados, demonstraram não ter o impacto desejado. Então, por isso que tem essa dúvida na medicina. Entretanto, o último, que foi utilizado, inclusive, por uma sociedade importante do Brasil para condenar o uso da hidroxicloroquina, eu até concordo com isso, com o estudo. Ele disse que a gente não pode usar a hidroxicloroquina. Entretanto, o que está sendo proposto pelas pessoas que advogam a utilização do fármaco não é hidroxicloroquina pura, é hidroxicloroquina mais azitromicina, mais zinco, pelo menos. Por isso, eu não posso utilizar o estudo só com hidroxicloroquina para extrapolar para o resto. E eu vou dar um exemplo para todos vocês, que eu acho que é importante até para a nossa população entender.
A monoterapia, por exemplo, para AIDS, só com AZT, não funciona. O vírus se torna, a longo prazo, ele se torna resistente e acaba não tendo eficácia. Entretanto, o coquetel, onde a gente usa vários fármacos individualizados, funciona. Então, isso é muito importante, é a gente não querer extrapolar o dado com um fármaco para o dado com um conjunto de fármacos. Então, nesse aspecto, eu quero dizer, estudos ecológicos demonstram que funciona. Estudos ensaio clínicos randomizados falam contrários, e por isso tem essa dúvida na categoria, e por isso essa dúvida, se tratada de forma honesta e científica, ela é razoável. E por isso, e inclusive o vereador Camazotto esteve comigo numa live que a gente conversou sobre isso, o que o Simers defende é a autonomia do médico. O que o Simers defende? Que um médico, diante dos dados que se tem, diante de um paciente que seja orientado e que assine um consentimento informado e que ambos, em comum acordo, queiram que o paciente receba, ele possa fazer a prescrição, o paciente possa receber e cabe ao governo. Nós podemos gostar ou não da lei, mas o artigo 196 da Constituição diz que saúde é um direito do povo e um dever do Estado, e o Estado deve garantir que exista. O que acontece hoje é que essa liberdade não existe, porque os médicos têm medo de prescrever ou de deixar de prescrever, os médicos estão um pouco acuados, principalmente os da ponta, e ele prescreve, se chega na farmácia e não existe mais o fármaco. Então, isso para mim me parece muito mais importante, que a liberdade não está sendo respeitada, nem de um de prescrever, nem do outro de receber, e nem de ambos em comum acordo garantirem o tratamento. E é por isso que a gente precisa dos políticos, porque são os políticos que vão nos ajudar a que a independência do médico e do paciente juntos produza resultado, caso esses resultados sejam verdadeiros. Até naquela ocasião, doutor Marcelo, eu tinha parabenizado a posição do Simers, a gente estava ao vivo na Guaíba naquela ocasião, e até acabei não colocando aqui os dados para quem não entendeu do que eu estava falando sobre Gramado. Lá em Gramado, a partir de 14 de abril, iniciou-se o tratamento precoce com esses medicamentos que o doutor Marcelo comentou conosco, e de lá para cá foram atendidos 470 pacientes e nenhum deles precisou ser internado. Além disso, foram 4 mortos em 4 meses e meio de pandemia, e a gente casualmente teve uma médica que está comentando aqui na live, a Ana Martins, que é médica na região de Gramado e Canela, e afirmou justamente que está sendo feito protocolo com as medicações. Então, só para fechar esse parênteses aí e deixar esse registro. Olha, doutor Matias, assim, muitos comentários elogiando a iniciativa da live, elogiando sua postura. Eu quero fazer mais uma vez o disclaimer aqui, porque aumentou muito a audiência, estamos com praticamente 1000 pessoas ao vivo aqui assistindo. João Mariano já está indo jump to conclusions, como se fala né, no jargão inglês, já pulou para a conclusão, né, deste debate isento, é não politizar a questão, mas vejo pelos comentários insistem em politizar. Tem realmente alguns que nos comentários continuem politizando, isso, cada um tem a sua liberdade de expressão, a gente sabe disso, mas, por outro lado, eu queria tratar um pouco disso mesmo, dessa politização excessiva, porque ficou assim, quem é a favor da cloroquina defende um político, quem é contra defende outro, ou é de partido A, partido B, e algumas incoerências, inclusive, apareceram. Por exemplo, tem gente aí que radicaliza, né, no espectro político e diz que tem que liberar, por exemplo, todas as drogas para consumo, né, maconha, crack, cocaína, heroína, não sei, libera tudo. Mas, por outro lado, quando chega na cloroquina, não, nem com receita médica não pode indicar, nem ela, nem ivermectina, nem nada. Então, são incoerências que estão aparecendo nos discursos políticos por aí também, que a gente nota bastante, mas a gente fica contente de ouvir nessa live também é uma grande maioria esmagadora de comentários de pessoas que estão gostando de ouvi-lo, e a gente faz o disclaimer mais uma vez. Nós aqui, eu, deputado federal, o Giuseppe estadual, o Camozotto, vereador, nós jamais nos aventuramos a defender qualquer tipo de remédio, seja remédio A, B, C ou D, para qualquer tipo de tratamento, porque nós não somos médicos, nós queremos ouvir os médicos e entendemos, aí sim, que deve prevalecer a liberdade com responsabilidade do médico junto com o seu paciente, né, para prescrever ou não determinado medicamento. E aí eu quero entrar no tópico dessa live de novo, que nos levou a fazer aqui, que foi a decisão do Simers, inclusive, de judicializar, né, uma decisão tomada pelo Conselho Estadual de Saúde. Eu demonstrei claramente que toda a diretoria dela é ideologizada, todos os membros são
ou filiados ao PT, PCB, etc., ou o presidente mesmo é diretor executivo da CUT Nacional, ou seja, tem uma politização muito clara nas atitudes dessas pessoas lá, e o Simers, né, decidiu judicializar essa questão, e antes disso já tinha, inclusive, um memorando interno escrito para contrapor também a decisão do Conselho Nacional de Saúde, que é presidido por um presidente de uma Associação Nacional de Moradores no Brasil, filiado ao PT, né, ele é presidente do Conselho Nacional de Saúde e foi, inclusive, candidato a prefeito pelo PT na cidade de Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul. Então, presidente, sem entrar também na questão partidária, deixa que isso aqui eu mesmo já coloquei na mesa, já tinha explicado para todo mundo essa questão, mas sobre essa decisão do Simers de entrar na justiça e de reaver um direito que, a meu ver, é um direito milenar, né, dos médicos de prescreverem aquilo que julgarem melhor para os seus pacientes, obviamente com sua concordância. Olha, deputado, é mais do que isso, é um direito milenar dos médicos e dos pacientes. Porque é uma coisa muito importante, que em geral essas pessoas que defendem pensamento único, elas acham que têm o direito de decidir sobre os tratamentos e sobre a vida de outras pessoas. O que o Simers está fazendo é basicamente trazer para si a responsabilidade de, em nome dos médicos e em nome da população, deixar claro que quem manda na relação entre médico e paciente são ambos. Não é o médico, não é o paciente, são ambos. E justamente por isso a gente quer que essa relação seja preservada e seja defendida. Por isso, nós entramos na justiça, contrários a isso, e temos a mais absoluta certeza que um judiciário consciente das suas responsabilidades vai manter a liberdade, que é uma coisa absolutamente fundamental diante de uma relação médico-paciente. Vamos deixar claro, o que está se propondo aqui não é que os médicos sejam obrigados a prescrever, não é isso, nem que os pacientes sejam obrigados a receber ou deixar de receber. É que dentro de uma relação de liberdade e dentro de um paciente que seja informado e tenha sua capacidade absoluta em tomar as decisões, tome-se a decisão que venha a se tomar. Detalhe, isso sempre funcionou na medicina, não existe um tratamento que eu prescreva que não seja de acordo com o próprio paciente, o próprio Código de Ética manda isso. Isso aí tem um pequeno detalhe, que quando o paciente não tem condições e risco iminente de morte, o médico pode atuar, porque não tem como se obter consentimento dentro de um paciente entubado na UTI, perfeito. Mas uma coisa na situação que está sendo proposta, que é o tratamento precoce, no qual o paciente tem um diagnóstico, e se tem trabalhos que demonstram benefício e outros que não, talvez seja o momento da gente deixar a relação médico-paciente. E esse é o meu grande problema. Regra geral, as pessoas que se contrapõem à relação médico-paciente são pessoas que, justamente como o senhor disse, podem defender outros tipos de drogas, podem defender um conjunto de coisas que matam muito mais, não tem a menor dúvida, podemos um dia fazer uma discussão filosófica sobre isso, mas que acham que o Estado, de uma maneira mais ampla, pode intervir não só na prescrição do médico, mas mais do que isso, com a saúde do paciente. E o Estado segue tendo, pela Constituição brasileira, uma obrigação de garantir a saúde do indivíduo, porque isso está colocado na Constituição. Concordemos ou não, é o que diz o artigo 196, e é justamente por isso que nós estamos lutando. Estamos lutando em nome, sim, dos pacientes. Deixa eu seguir nessa linha, doutor. É o seguinte, né? Parece que nesse momento se percebeu que os médicos e as sociedades de medicina e associações, sindicatos, etc., de medicina, se percebeu nesse momento, e eu me dei conta disso nesse momento, que eles são um grande corpo de pessoas que não necessariamente tem que levar em consideração ordens de um órgão central. Os médicos, eles têm a sua liberdade de buscar os melhores tratamentos, as melhores receitas, os melhores remédios. Isso é como se fosse uma ordem espontânea na sociedade, assim. Vai se buscando aquilo que funciona, e o médico, por óbvio, ele tem todo o interesse de fazer o paciente dele se curar. Ele tem o mais absoluto interesse de fazer com que a pessoa se cure e saia daquela, e ele também tem a vontade de ser um médico que descobriu algo melhor, ou ser um médico que consegue resolver os problemas. Tem a questão de ser reconhecido também como médico que está fazendo a busca da cura correta, né? Conta um pouco para nós como é que funciona isso, porque parece que as pessoas devem estar pensando nesse momento que tem que vir uma ordem de um órgão central, tem que vir uma ordem de um comitê central dizendo o que pode e o que não pode, sendo que, na realidade, pelo que eu tenho percebido, não é assim que funciona, né? Os médicos vão buscando e isso faz parte, né? Porque se a gente tivesse que esperar uma ordem de cima, qual que seria a solução para problemas que se apresentam assim imediatamente? É fazer nada enquanto não tem uma comprovação, ou é tentando buscar o melhor tratamento, claro, com a consciência e o ok do paciente?
Olha, Giuseppe, é importante que a gente converse isso para que entendam como é que funciona a consulta e como é que funciona, na verdade, a ciência médica. Medicina não é uma ciência exata, e a gente vai aprendendo as coisas no andar da carruagem. Isso é uma coisa importante que se diz, eu dou aula na faculdade e eu sempre digo, se meus alunos pararem de estudar depois de formados por 4 a 5 anos, eles deixam de ser médicos e passam a ser indivíduos com diploma de medicina, porque a gente precisa sempre estudar, porque as coisas vão acontecendo. E é o que a gente tem visto nessa pandemia. Na verdade, a gente aprendeu com... A gente está tentando consertar o avião com ele em voo. A gente quer, basicamente, pousar em algum lugar com uma certa segurança. E essa é uma coisa fundamental. Não é por qualquer detalhe. Eu nunca vi na minha vida, e não é porque eu sou presidente do sindicato, porque eu tenho um espírito corporativo, não é isso, mas eu nunca vi na minha vida um médico não querer um bom resultado do seu paciente. A única justificativa para a gente executar aquilo é ver um bom resultado. E essa é a grande questão. Essa dúvida que se tem dentro da categoria, quando tira-se a política, isso é o mais importante. Tira a questão política, porque médicos também podem ter opiniões políticas, mas tira a questão política. Os médicos podem concordar ou não concordar com diversos tratamentos, mas sempre o objetivo é o melhor do paciente. E é por isso, justamente no meio de uma pandemia, onde os artigos são publicados semanalmente, e a gente vai sempre acompanhando, que a gente pode mudar de ideia. Bom, nesse momento, vão ter médicos favoráveis, o Simers pesquisou isso, porque eu preciso ter a opinião dos médicos para falar, eu não posso falar em meu nome, e o Simers pesquisou e 50% dos médicos são favoráveis à utilização de tratamentos precoces, que inclui esse coquetel para questões de pacientes com Covid. Já 30% são contrários. Então eu posso dizer que esses 50% estão certos, porque eles acreditam nas evidências que eles têm, 30% estão certos, porque eles acreditam nas evidências que eles têm, e só me incomodam aqueles que querem impor o seu pensamento a outros. Portanto, me incomoda o cara que não quer que um não prescreva, e me incomoda o cara que não quer que o outro prescreva. Por quê? Porque eu ainda acredito que seres humanos livres tomam decisões melhores. Quando eu digo isso dentro da categoria médica, ele é muito pior quando tem a força do Estado. E, basicamente, o que os conselhos tentaram fazer é impor a força do Estado para evitar que homens livres tomem as suas condutas. E é exatamente isso que aconteceu em vários locais. E ela pode acontecer de uma maneira direta, como aconteceu com essa resolução do Conselho Estadual de Saúde, mas ela pode acontecer de uma maneira indireta. E eu tenho certeza que vocês têm ciência do que eu estou falando. As medicações desapareceram das farmácias. Eram medicações que antes eram prescritas sem receita, especificamente a hidroxicloroquina. A azitromicina sempre precisou, porque a azitromicina é um antibiótico, mas de qualquer forma a hidroxicloroquina era prescrita sem receita alguma. E da noite para o dia, ela desapareceu das farmácias. Então eu tenho como médico entrado e perguntado, escuta, eu tenho azitromicina, não, azitromicina tem, mas tem ivermectina para comprar, tem hidroxicloroquina para comprar, e não tem. Bom, quando não tem, alguém tem que ser responsabilizado. E por que eu digo isso? Porque nós temos laboratórios públicos capazes de produzir, nós temos diversas histórias de que as medicações foram restritas, nós temos diversas histórias de que, inclusive, entes públicos fizeram a restrição das medicações. E é importante dizer, se a gente for para olhar para o mundo, em vários locais do mundo, inclusive nos Estados Unidos, a Sociedade de Cirurgia Americana, eu até achei estranho que foi a Sociedade de Cirurgia, disse que a medicação deveria deixar de ser controlada e vendida livremente. Eu sou contrário, porque como qualquer medicação tem um conjunto de contraindicações. Mas é importante dizer que esse problema, basicamente Brasil e Estados Unidos foram os maiores problemas nesse aspecto, porque infelizmente a politização levou o que a gente tem tido hoje com o desaparecimento da medicação e com órgãos governamentais querendo decidir mais do que o médico e o paciente juntos. Doutor Matias, aproveitar essa pergunta aqui da Maria Aparecida, na verdade comentário, porque vai na linha do que o senhor acabou de dizer. Eu já tinha colocado ela antes, já ia fazer a pergunta, mas o senhor praticamente já respondeu, eu só vou complementar. Diz ela aqui, excelente, doutor Matias, mas a situação na saúde pública, onde o paciente procura o serviço do SUS, é mais complicada. Os pacientes não têm escolha e, pelo visto, nem os médicos. Claro que aqui a gente pode fazer referência, inclusive, à falta de medicamentos ou até a existência deles, mas a falta de disposição em distribuí-los, o que se complica ainda mais com decisões como essas dos Conselhos, né, Nacional da Saúde e Estaduais de Saúde. A minha observação é a seguinte, isso prejudica os mais pobres, porque quem tem mais dinheiro, quem paga médico particular, que receita
qualquer tipo de medicamento, vai conseguir provavelmente ter acesso, ainda que falte na farmácia, logo ali adiante ele vai conseguir, ou vai fazer a manipulação, assim por diante. Agora, o pobre que não tem acesso ao medicamento, ele vai depender daquilo que é oferecido pelo SUS. E esses conselhos, quando eles negam esse direito do médico receitar ao paciente com liberdade e responsabilidade determinado medicamento, acabam prejudicando justamente os mais pobres, doutor. E é justamente por isso que a gente faz questão absoluta de estar constantemente presente na mídia para poder chamar a atenção. Eu vou chamar a atenção por um exemplo que aconteceu na cidade de Passo Fundo, que é uma cidade que tinha feito uma rotina que, de alguma forma, ela não diretamente, mas ela condenava a utilização da hidroxicloroquina, porque ela não proibia, mas ela citava claramente ali que os riscos eram maiores e tal. O que aconteceu? Os médicos fizeram a denúncia, o Simers fez um pedido, basicamente a gente conseguiu mudar dentro da cidade, foi feita uma nova rotina liberando e hoje as pessoas estão conseguindo. Justamente aí que se torna importante, já que o SUS é uma política pública, é para isso que a gente precisa do parlamento e do judiciário. O parlamento e o judiciário podem intervir a favor da população para justamente lutar para garantir que esses medicamentos estejam disponíveis para quem quiser prescrevê-lo e para quem quiser fazer o uso. E é por isso que eu fico tão feliz em poder estar conversando com vocês, porque eu não estou defendendo aqui, isso é muito importante, eu não estou defendendo a utilização. A utilização, eu insisto, ela é de fórum íntimo do paciente e do médico, mas eu estou defendendo que quando for do fórum íntimo do paciente e do médico, deve estar disponível e pela lei isso é uma responsabilidade do governo. E nós temos tido dificuldade, sim, para conseguir, inclusive, em ambientes privados. Mas o que a gente tem visto é bem isso que o senhor falou. É as pessoas indo manipular para ter em casa guardado. E isso é inadequado. O ideal seria que a gente tivesse a disponibilidade, quando prescrito, de todo e qualquer fármaco que fosse corretamente prescrito para um paciente corretamente orientado. Doutor Marcelo, queria aproveitar, mudar um pouquinho de assunto aqui, mas uma situação que criou-se uma grande polêmica, primeiro aqui em Porto Alegre, e agora eu estou vendo que está escalando para outros estados e municípios, foi uma questão de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, que no Twitter, ao noticiar a morte de uma jovem que estava com coronavírus, acabou gerando uma dificuldade de comunicação. Primeiro, foi lá e noticiou, né, que ela era, eu não lembro agora se era, qual era o número de óbitos de Covid naquele momento. Ela representava mais uma contagem de mortos por Covid-19, mas ela estava com Covid-19. O familiar questionou no Twitter, dizendo que ela tinha um câncer e que não havia morrido de Covid, mas a secretaria prontamente respondeu, não, mas nós falamos que ela morreu com Covid e não de Covid, apesar de estar sendo contabilizada de morte por Covid. Logo após, o próprio Twitter da secretaria se desdisse e disse que nunca falou que foi com Covid. Então, virou uma confusão e, obviamente, os próprios tweets ali, eu imagino que teve uma atrapalhada da própria comunicação da prefeitura na gestão dessa comunicação, mas expôs um debate sobre a contabilização de óbitos por Covid-19, que inclusive já está reverberando. O Reino Unido anunciou aí que pretende fazer uma recontagem dos óbitos, porque muitos dos óbitos contabilizados de Covid-19 não necessariamente foram óbitos por Covid-19, mas sim por outras enfermidades, e que não necessariamente a Covid resultou no óbito. E a gente sabe que em alguns casos, embora a pessoa contraia a Covid, ela não deu tempo sequer do paciente agravar seu quadro com a Covid, ele faleceria de qualquer jeito, mas acaba contabilizando. Então, no meio disso tudo, né, como é que o senhor e vocês na categoria médica assim, estão enxergando essa questão da estatística de contabilização e mesmo essa dificuldade que se tem até na comunicação disso para o público? Olha, vereador, eu vou ser bem claro com relação a isso. Eu tenho convicção absoluta de que os números que estão sendo colocados a público não correspondem à veracidade absoluta dos fatos. Eu insisto nisso. E eu posso dizer, por exemplo, que nos Estados Unidos, em Nova York, fizeram uma recontagem que reduziu de maneira muito expressiva o número de óbitos. Isso lá nos Estados Unidos acabou provocando uma separação pelo CDC das pessoas que morreram de e das pessoas que morreram com Covid. Lá, para que se tenha ideia, pessoas que foram baleadas e morreram do tiro
foram contabilizadas inicialmente como morte por Covid. E o que acontece? Tem uma base que me incomoda profundamente em relação a isso, que é a base política. Como eu disse, magnificar a pandemia, colocando como culpado determinado indivíduo, tem uma importância política. E é esse o grande problema. Lá nos Estados Unidos, e é interessante que os Estados Unidos é uma república federativa, os estados são completamente independentes, o lugar onde mais morreu foi Nova York, por 1000 razões, mas uma delas, porque o governador de Nova York, Andrew Cuomo, mandava as pessoas que estavam sintomáticas para dentro, eles chamam lá de nursing homes, que são os asilos onde tem um monte de idosos, e lá foi o grosso da mortalidade. Portanto, em vez de dizer que a culpa foi do governador, eles transferem para o Donald Trump. Aqui no Brasil, a gente tem a mesma coisa. Por alguma razão que eu não consigo entender, foi politizado aqui, e, chocantemente, o ministro do Supremo Tribunal Federal disse que havia um genocídio sendo feito pelo presidente. E olha só, o governador Dória, em São Paulo, chegou determinadamente, ele fez um decreto dizendo que qualquer paciente que morresse, na dúvida, botava Covid. Isso é inaceitável. E é pior, que a Secretaria de Saúde de Porto Alegre fez exatamente a mesma coisa de uma maneira pior. Depois eles tentaram se justificar, mas o que eles fizeram é muito claro. Ao inflar o número de mortes por Covid, e especificamente essa moça, que é uma tragédia, ela morreu com 18 anos de idade por linfoma, segundo o próprio tweet da Secretaria e segundo o relato do familiar, eles, ao colocar isso, eles criam na mentalidade da população de que pessoas com 18 anos estão morrendo em Porto Alegre por Covid. Então, o objetivo disso é trazer o pânico. E olha só, não é função da Secretaria de Saúde trazer o pânico, é função da Secretaria de Saúde trazer soluções, orientar as pessoas para aquilo que é correto e não é correto, e em vez de criar factoides como esse, que para a família é uma tragédia, é inaceitável isso. Portanto, foi de uma irresponsabilidade ímpar, e no meu entender, o secretário da Saúde, ou pelo menos o seu responsável pela comunicação, deveria ser chamado para se explicar, porque é inaceitável isso que aconteceu. Doutor Marcelo, só um minutinho, Gamotato, só para... Claro. Já faz a pergunta aí, só, doutor Marcelo Matias, presidente do Simers, participa com a gente dessa live que está estourando em audiência, até digo para todos que estão assistindo, estão sabendo que é um assunto muito importante, que muitas vezes não é tratado de forma adequada, por aí, muito politizado, né? Tá aqui, inclusive, um comentário da Joseide, excelentes lives que vocês estão fazendo, pois a problemática é a mesma no Brasil todo, e a população precisa entender a questão política diante da pandemia. Eu peço para você que está assistindo, compartilhe essa live, para chegar a mais pessoas, para mais pessoas poderem assistir agora com a gente, esse debate tão produtivo com o doutor Marcelo Matias. A gente tinha combinado de fazer em torno de 40, 50 minutos, mas haja vista aí a disponibilidade do doutor que se colocou aí para falar com a gente, a importância da matéria, tantas perguntas boas, as respostas estão vindo. Te agradece muito a ele pela disposição de ficar mais tempo do que as nossas lives normalmente têm, e eu peço a todos aqueles que estão assistindo agora, aproveita esse momento de pausa aí para dar uma compartilhada nessa nossa transmissão ao vivo para chegar a mais pessoas. Camusato, você ia complementar aí. Eu ia complementar que na esteira dessa questão de comunicação, que eu acho que o doutor Marcelo Matias foi brilhante na exposição dos motivos pelos quais ele acha que não cabe a secretaria, né, justamente agravar ou criar pânico, né? A gente teve também essa mesma situação, se criou uma celeuma em torno do Grenal do Gauchão e também da possibilidade do próprio Gauchão ser cancelado por conta de impedimento da prefeitura da realização dos jogos sem torcida ser feito em Porto Alegre, enquanto que treinos coletivos eram permitidos. Os treinos coletivos têm o mesmo contato de um jogo, não muda absolutamente nada, além de ter uma equipe de transmissão da partida. Sendo que ao lado do Beira-Rio tem um estacionamento onde ocorria uma peça de teatro da prefeitura municipal de Porto Alegre. Então, assim, tem algumas coisas que estão conflitando bastante, e eu queria até, o presidente do Inter, Marcelo Medeiros, e também o Romildo Bonzan, presidente do Grêmio, já haviam dado declarações fortes com relação ao tema, né, obviamente, não vou repercutir o teor das declarações, mas eu queria que tu nos falasse um pouquinho assim sobre como é que vocês, enquanto profissionais da área médica, estão vendo essa incoerência, muitas vezes, nas medidas, e essa agitação que acaba causando, né, do ponto de vista social, de realmente respeitar aquilo que deve ser respeitado e defender aquilo que poderia estar sendo defendido como medida alternativa, já que nós, parlamentares,
toda vez agora, mais recentemente, que criticamos medidas da prefeitura e apontamos problemas, cada vez mais nós estamos vendo lideranças de governo indo para a imprensa dizer que nós estamos fazendo isso por interesse eleitoral. E é uma barbaridade, na minha opinião, isso. Olha, vereador, o senhor foi muito claro e falou uma das coisas mais importantes que nós precisamos, quando vamos falar da saúde de Porto Alegre, tornar público sobre o manejo da pandemia. O manejo da pandemia feito pela Secretaria de Saúde, ele foi, no mínimo, errático. E eu explico por quê. Porque as determinações da Secretaria de Saúde foram extremamente conflitantes em vários momentos. E esse exemplo do Grenal é um exemplo óbvio disso. Indivíduos que podem treinar não podem executar o próprio jogo, porque supostamente no estado fechado eles vão ter contaminação. Eu gostaria que o secretário de Saúde e o prefeito me trouxessem um artigo científico que embasasse essa conduta. Eu realmente gostaria, já que ciência virou uma coisa tão importante, eu gostaria. Houve um determinado momento que a Prefeitura de Porto Alegre resolveu abrir o comércio conforme o faturamento da determinadas empresas. Eu posso entender a lógica, mas eu gostaria que fosse me chamado, fosse me mostrado o artigo científico que levou a essa conduta. O grande problema quando a gente usa o argumento ciência para tudo é que a gente pode ser cobrado justamente pela ausência de ciência em alguma das condutas que nós estamos tomando. E a Prefeitura de Porto Alegre determinou que médicos só atendessem pacientes que não fossem Covid sem máscara. A Prefeitura de Porto Alegre faz com que a pessoa tenha que medir a temperatura para entrar no supermercado, mas não mede a temperatura para entrar em hospitais da própria Prefeitura. A Prefeitura de Porto Alegre tem chamado, e isso aconteceu a semana passada, pacientes para fazer exames completamente eletivos em unidades de saúde, no momento que a própria prefeitura diz que vai fazer o lockdown, porque senão a gente vai ter uma explosão de casos. Então a própria prefeitura coloca pessoas para circular dentro de uma unidade de saúde para coletar exames preventivos, e eu gostaria que o secretário dissesse se eu estou mentindo agora. Conclusão da história, o que a gente vê é que desde o início a Secretaria de Saúde parece muito perdida. E nós tivemos um problema aqui, que como a distribuição geográfica da pandemia, ela ocorreu claramente determinada. Então, no Brasil, ela começou por São Paulo, Rio, Nordeste por causa do Carnaval e Manaus por causa da Zona Franca de Manaus. E assim aconteceu no mundo. Ela foi para o norte da Itália por causa da moda, ela foi a Nova York por causa do Ano Novo Chinês. Quer dizer, teve 1000 justificativas para que isso acontecesse. A prefeitura passou o tempo inteiro dizendo que a conduta que ela estava tomando era perfeita e por isso que nós estávamos tendo uma baixa incidência. E é só pegar as minhas próprias declarações em público que eu disse, era óbvio que nós teríamos um aumento de incidência no inverno. Se a gente pegar os dados de lotação de leitos de UTI em Porto Alegre nos últimos anos, nessa mesma época, a gente não pode ficar chocado ao descobrir que em vários momentos nós tivemos no inverno lotação de 100% dos leitos. E aí, vereador, eu lhe pergunto, tem alguma surpresa em imaginar que nós vamos ter sobrelotação de leitos no meio da pandemia, quando eles sempre lotaram durante o inverno? Não, não tem surpresa. E por isso eu digo, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, que recebeu um valor muito expressivo do governo federal, me parece, não utilizou esse valor de maneira adequada. E aí nós estamos fazendo uma coisa que me parece muito errada. Num primeiro momento, quando deu tudo certo, foi graças ao governo estadual e municipal. Quando a coisa começou a apertar, a culpa é da população que não cumpre as regras ou dos profissionais de saúde que não têm número suficiente para abrir leito. Olha, sinto muito. Nenhuma dessas argumentações é correta. Nem foi tudo correto que foi feito previamente. O futuro vai dizer que nós erramos previamente e nem a ausência de leitos hoje é justificada por falta de profissionais e o aumento da incidência é por culpa da população. Todos nós somos responsáveis numa certa medida. Mas tirar a responsabilidade da Prefeitura de Porto Alegre e do governo do estado nesse momento é negar integralmente os fatos. E por isso eu acho que é tão importante a gente conversar com a população. Doutor Marcelo, a gente estava assistindo até esses dias os noticiários, se não me engano, foi ontem mesmo, dizendo que o Reino Unido ia suspender a contagem, voltando ao assunto da contagem, para rever as estatísticas, rever, né, a forma como estavam sendo contabilizados os mortos. E, aliás, eu quero aqui fazer também um momento até de reflexão sobre isso, porque todos nós sabemos que essa pandemia é séria,
Tem gente que ainda insiste em dizer que não é nada. Não, é uma doença séria, contra a qual não existe ainda um tratamento que se comprovou 100% eficaz, nem tem vacina. Nós nos solidarizamos com todos os que perderam parentes, amigos, para o Covid, também todos aqueles que estão sofrendo os efeitos colaterais, seja na área da saúde, seja na área econômica. Acho que isso precisa ficar bem claro. Mas a gente vê que está faltando muita coordenação na área da comunicação em todas as áreas, né? E por isso que os elogios estão sendo tão enfáticos, a tua postura e a forma clara como vem trazendo as informações aqui. A gente viu lá atrás também o próprio governo federal com muitos problemas, né, em levar essa informação adiante de uma forma que demonstrasse a importância dessa doença e do combate ao coronavírus. E isso se repetiu também em outros estados e municípios, como você falou agora há pouco, né? A questão da preparação dos leitos, que no fim não vieram e assim por diante. Resumindo tudo isso que eu falei aqui numa pergunta, né? O Reino Unido está refazendo agora a contagem, saiu inclusive, agora me lembrei do noticiário que foi no Jornal Nacional ontem, ou seja, justamente o jornal que muitas vezes faz muitas críticas ao governo federal, né? Justas ou não justas, faz. Mas quando houve a parada na contagem aqui no Brasil, quando houve justamente uma troca recente de ministro, houve uma outra abordagem que não foi a mesma que foi feita em relação ao Reino Unido. E me parece que isso também foi muito em consequência, né, essa abordagem que o noticiário deu e a mídia em geral, a essa má vontade recíproca que há, né, entre o próprio presidente Bolsonaro e figuras no governo federal e a mídia e muitos outros atores políticos que nós vemos no Brasil. Você está enxergando também muita falta de coordenação e de comunicação em todos os níveis e como fazer para resolver isso, uma vez que você tem com tanta clareza tratado desse assunto com a gente aqui, doutor? Olha, deputado, eu tenho convicção absoluta que o problema de comunicação ele é grave. Ele tem vários objetivos. Quando a gente pega, por exemplo, especificamente a Rede Globo, parece claramente haver, do ponto de vista da Rede Globo, uma variação integral com relação à divulgação de dados por um objetivo político que tem a ver com um ataque direto ao presidente Bolsonaro. Podemos concordar ou não com o presidente, me parece claro que a Rede Globo de televisão deixou, faz um bom tempo, de propagar notícias e começou a propagar ideologia político, não digo nem partidária, mas ideologia política. E esse é um grande problema, considerando que a comunicação seria muito importante, mas muito importante, para a questão, inclusive, do controle da pandemia. Então, quando eu pego uma mídia que foi politizada, e a gente vê claramente a diferença de jornal para jornal na abordagem do mesmo tema, quando a gente vê que os dados muitas vezes foram inflados pela própria mídia, outra parte pela questão dos exames, mas eu posso utilizar isso de maneira distinta, já que os exames saem em bloco, porque são abertos em kit, muitas vezes eu tenho um aumento de incidência quando se faz o diagnóstico. Então, se vocês perceberem, muito frequentemente nas segundas ou terças-feiras, eu tenho um aumento de incidência muito provocado pelos exames que foram acumulados ao longo do tempo. O problema é que se a mídia fizesse, no meu entender, não digo toda a mídia, mas pelo menos se parte da mídia que está comprometida com outros interesses que não da verdade, fizessem um compromisso com a verdade de maneira mais importante, a gente certamente teria resultados melhores. Por outro lado, a gente também tem problemas que vêm do próprio governo de uma maneira mais ampla. E eu vou dar um exemplo. Vocês fizeram uma live com o Dr. Ricardo Zimmermann, que é um indivíduo muito, muito capaz, muito inteligente, e ele tem uma teoria que ele defende, vocês certamente ouviram, de que o Covid ele é distribuído não da mesma forma que a influenza, ele é distribuído por clusters. Porto Alegre, e o vereador Camozato sabe do que eu estou falando, o próprio prefeito foi à Câmara de Vereadores e disse que tinham 30 clusters em Porto Alegre. Confere a informação? Perfeito, inclusive foi a Câmara, e eu cobrei bastante, inclusive por ofício, de que passassem a constar nos boletins informativos o número de surtos e os locais de surtos que estavam sendo acompanhados pela Secretaria, porque essa informação não estava disponível para o cidadão. Só para que deixe claro, vereador, a importância disso. Se eu sei o cluster, é exatamente nesse local que talvez o lockdown seja importante ser feito. Mais do que isso, é nesse local onde eu tenho que reforçar a utilização de EPIs, e é nesse local, vereador, onde o prefeito deveria concentrar a testagem, porque, segundo o próprio prefeito, ele teria capacidade de fazer 500 exames, estava fazendo 150 por dia. Conclusão da história. Deputado Marcel,
quando o governo esconde, ou pelo menos, eu vou dizer esconde aqui, porque inclusive entraram na justiça para pedir os dados e o governo se negou a dar. Portanto, eu tenho que dizer que quando o governo esconde dados, de alguma forma ele impede que ali, naquele local, naquele cluster, seja feita uma abordagem mais precisa. E por isso os dados, deputados, são tão importantes. Por isso a transparência é tão importante. E por isso eu insisto que no exato momento em que a gente não dá transparência para os dados, no momento que a gente tem interesses políticos por trás, e esses interesses políticos são das mais diversas formas, a gente acaba expondo a população a risco. E isso, para mim, é inaceitável. E por isso que a gente acabou entrando nessa guerra, que não é política para nós é saúde pura e simplesmente porque os médicos estão na ponta, e os médicos estão também morrendo, os nossos companheiros, nossos amigos, nossos parceiros, enfermeiros, técnicos de enfermagens, entre os técnicos de enfermagem, a gente tem a maior índice de mortalidade dentro da categoria da saúde, e por isso a gente tem que tratar isso de maneira séria. Nós não estamos brincando aqui, e por isso a gente faz questão de chamar a atenção, e por isso eu estou tão feliz de poder conversar com vocês, porque essas pessoas que nos ouvem vão ser multiplicadores dessa mensagem, que vem em nome da saúde apenas. Doutor Matias, eu acho que a gente, não quero me enfiar aí na organização do nosso host, mas eu acho que a gente pode ir partindo para o encerramento, já estamos chegando perto de 1 hora. Só tenho uma última pergunta, se me permitirem aí, o Marcelo até colocou na tela, a gente conversou ali no chat privado. Uma coisa que eu tenho percebido é que a gente não pode ignorar de forma alguma que essa pandemia, as pessoas têm que reagir aos incentivos e ao que é dito, e a população vai tomar atitudes. Quando a gente exagera muito algo no início, a gente diz que é algo que está em todos os lugares e tranca tudo, faz um lockdown em março, quando tinham poucos casos ainda. E agora parece que a gente está chegando perto de um aumento de curva justamente no inverno, que é algo problemático. Me parece que a população passa a, no primeiro momento, levar muito a sério, depois ela percebe que ainda não chegou o vírus naqueles locais, e ela começa a ignorar e começa a achar que é uma grande bobagem. E parece que é isso que tem acontecido, que conforme a curva do vírus aumenta, a curva das pessoas acreditarem nisso reduz. E algo que eu acredito que talvez tenha sido feito muito cedo foi o lockdown e também o fechamento de escolas e as crianças não ir para aula. Eu queria entender a opinião do senhor sobre isso. Será que a gente não fechou muito cedo? E será que não seria momento daqui a, não sei, semanas, meses, de voltar às aulas? Porque a gente está chegando já agora na metade do ano e tem crianças aí que tiveram 2 semanas de aula só. Eu queria entender a opinião do senhor, porque eu realmente não formulei ainda a opinião sobre isso. Deputado, eu vou lhe citar a opinião da Academia Americana de Pediatria. Não é a minha opinião, eu não posso, na verdade eu não posso ter opinião porque eu falo em nome do sindicato, mas a opinião da Academia Americana de Pediatria é de que nós precisaríamos urgentemente abrir as escolas. A lógica da Academia Americana de Pediatria é justamente o fato de que as crianças, diferentemente de outras pandemias, se a gente citar, por exemplo, o H1N1 era ruim para crianças e tal, especificamente o Covid-19 não é ruim, tão ruim pelo menos, para crianças, e isso ajudaria a fazer a famosa imunidade em rebanho tão importante para a contenção da pandemia. Portanto, eu discordo frontalmente desse fechamento de todo esse período. Eu sou um privilegiado, porque a minha filha estuda numa escola que conseguiu manter todas as aulas completamente em dia, online, mas eu sei que isso é um privilégio de poucos, porque as escolas públicas não foram capazes de fazê-lo, e, de novo... Desculpa interromper o senhor sobre isso. Escolas estaduais, ano passado teve uma greve gigantesca que durou muito tempo, as aulas voltaram durante 15 dias ou 3 semanas e já fechou tudo, as crianças estão quase Perfeito. 1 ano. Isso vai ter um custo, que é um custo social imensurável para qualquer pessoa que acredita que a educação é uma das saídas da população brasileira, é uma das saídas do subdesenvolvimento para entrar no primeiro mundo. Então, isso eu seria pessoalmente favorável à abertura das aulas. O sindicato não tem posição sobre isso, mas a Sociedade Americana de Pediatria defende o retorno imediato às aulas. Então, nesse aspecto, é muito tranquilo. Com relação ao fato de que nós fizemos o lockdown muito precocemente, eu quero lhe dizer o seguinte, que a lógica do lockdown era que a gente abrisse o número de leitos necessários e suficientes para que a gente não precisasse fazer lockdown mais tarde. E, portanto, claramente isso não foi executado, porque hoje nós estamos na iminência do lockdown. Então, se a lógica de fechar precocemente era essa, sinto muito, falhamos. O segundo detalhe com relação a isso é que,
quando o senhor diz com muita propriedade que as pessoas cansaram disso, eu faço questão de dizer o seguinte: imagina um corredor de maratona que nos primeiros 10 quilômetros resolve bater o recorde mundial dos 10 quilômetros. Ele pode até bater, mas ele vai perder a maratona, porque vai chegar um determinado momento que ele não vai ter condições de manter o ritmo e ele vai ser ultrapassado por aqueles que fizeram uma distribuição da sua energia melhor durante todo o período. Eu acho que nós empurramos a infecção para o inverno. Eu acho que só teria lógica empurrar a infecção para o inverno se nós tivéssemos aberto o número necessário e suficiente de leitos de UTI para que eu não precisasse fazer agora o lockdown. E eu vou dizer uma coisa clara para vocês. Se a argumentação agora é de que não tem médicos e de que não tem condições de abrir, eu sinto dizer para os gestores, o planejamento que incluiria a existência de médicos e de condições deveria ter sido feito lá atrás. Eles deveriam fazer isso em janeiro, fevereiro e março, quando já se sabia da pandemia, ou pelo menos em março, quando a gente ficou sabendo que isso realmente chegaria de maneira importante aqui. Não fizeram, não foi um planejamento adequado, porque não conseguiram abrir o leito suficientes. E agora o que se faz é transferir para a população e para a categoria médica a responsabilidade que não foram abertos os leitos, porque supostamente a população não está se cuidando. Eu não concordo, que eu vejo em grande parte as pessoas comprometidas, mas sim, eu vejo também furos da população, porque eu saí por Porto Alegre à noite, um dia, e fiquei impressionado com a quantidade de pessoas, principalmente pessoas na rua, pessoas desabrigadas, sem qualquer tipo de EPI. Mas isso não causa impacto para a prefeitura, porque é só circular pela cidade que a gente vai ver isso aos borbotões. E aí o que acontece? Jogaram para a categoria médica, porque supostamente não tem médicos suficientes. Olha, tem médicos no Rio Grande do Sul, basta que se tome uma decisão política de dar condições para eles, mas suponha-se que não tenha. Nós já temos vários locais do país onde o final da pandemia, onde a parte mais importante já foi. E basta fazer o que vários médicos gaúchos foram fazer. Traga os médicos de lá para cá para garantir a abertura desses leitos. E não é só médicos, tá? É médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, tudo aquilo que for necessário. Portanto, eu discordo da hipótese de que a culpa seja da categoria médica ou dos profissionais de saúde ou da população, para a gente estar entrando numa fase onde o próprio prefeito costumeiramente ameaça com lockdown. Eu acho que isso está acontecendo por um problema de planejamento e de gestão da sua própria Secretaria de Saúde. Doutor Matias, sobre a iniciativa privada, eu queria fazer eu vi que eu interrompi o Camozzato. É sobre esse mesmo assunto, Camozzato? Senão depois eu falo sobre os estabelecimentos. Eu só ia complementar sobre essa questão das aulas. Não, só sobre a questão das aulas, e aí é totalmente alinhado com o que o Dr. Marcelo Matias trouxe para a gente, essa questão da verificação da incompetência de gestão, talvez, não vou falar incompetência de gestão, mas vou pesar um pouco mais a crítica, mas sim de falhas de gestão, sim de planejamento e antever algumas das coisas que estavam se desenhando. Por exemplo, essa questão das creches, das escolas, da retomada das aulas, eu casualmente tive a oportunidade de acompanhar, já recebi inúmeras proprietárias de escolas infantis, especialmente, e as creches acabam sendo uma pauta um pouco mais polêmica, justamente por estudos como esse que tu trouxeste, né, da carga viral, às vezes até inexistente em crianças da cidade, que não são transmissoras e tudo mais, mas a parte disso, o Sindicreches do Rio Grande do Sul, o sindicato das creches privadas, né, ele está defendendo, pelo menos, ter uma voz para a construção do protocolo de retomada das aulas. Ele sequer está pedindo a retomada nesse momento, mas ele quer construir os protocolos para preparar a sua rede para conseguir recepcionar esses alunos, esses pais, e fazer o melhor possível para que as aulas possam ser retomadas. Afinal de contas, esse período de primeira infância é fundamental para o desenvolvimento cognitivo das crianças, etc. E em Porto Alegre, por exemplo, a gente, por enquanto, ainda não tem uma perspectiva sequer do desenho do protocolo, porque, especialmente o prefeito e o comitê gestor ali da pandemia, ainda não sinalizaram ser o momento para iniciar isso, o que eu julgo bastante problemático, e eu entendo e gosto muito do trabalho, especialmente do secretário de Educação do município, o secretário Adriano, tenho uma grande admiração pelo trabalho dele, e eu entendo que, inclusive, o próprio secretário Adriano está um pouco refém do comitê científico, entre aspas, né, médico, como é que a gente não consegue começar a desenhar protocolos? E eu noto que isso também é uma reclamação que muitos médicos têm de também não ter a sua voz ouvida em determinados outros conselhos e sugestões, né?
Vereador, tem uma coisa importante nesse assunto. Teve um filósofo que uma vez disse, eu nunca mais me esqueci, ele disse assim, quando todos estão pensando alguma coisa é porque ninguém está pensando. O grande problema, me parece, é que o comitê de crise da Prefeitura de Porto Alegre, todos pensam igual. E nós oferecemos, inclusive, se for o caso, me ofereço a qualquer momento de qualquer dia, para discutir com o comitê gestor do ponto de vista do sindicato médico. E se não for eu, porque não sou infectologista, eu tenho equipe, sim, com uma formação adequada para ajudar. E nós nunca fomos chamados, nunca fomos ouvidos. Então, esse processo de ouvidos fechados para ideias distintas me parece ser um padrão, não me parece ser uma exceção. Isso ocorreu na área da saúde, eu garanto, e eu gostaria de estar errado, mas eu garanto que o sindicato médico nunca foi chamado para participar. Eu sei que o conselho foi em alguma vez, mas foi muito mais como ouvinte do que como participante. Eu gostaria somente de ser chamado como participante, porque senão não adianta. E tenho certeza que se isso aconteceu com o sindicato médico e aconteceu com o sindicato das escolas, eu tenho certeza que vai ter acontecido com muito mais entidades. E não existe possibilidade de uma doença que é sistêmica, grave, como uma pandemia, ser resolvido por um número restrito de cabeças fechadas num gabinete. Eu insisto que tratar isso de maneira aberta, transparente e clara melhora. Inclusive, eu já propus para a Secretaria de Saúde uma questão simples. Se nós chegássemos num consenso, de alguma forma nós estaríamos comprometidos com o que a Secretaria fizesse. Portanto, tiraria, inclusive, o nosso poder de reclamar, porque a gente seria comprometido. Isso nunca aconteceu. Na verdade, tudo que, em termos de conduta que foi feito pela Prefeitura, pelo Governo do Estado, pelo Governo Federal, foi feito a despeito da nossa participação. Por isso, nesse momento, a gente reclama, porque eu certamente teria algo a acrescentar em qualquer tipo de comitê de crise que tratasse da saúde, porque essa é a nossa natureza, essa é a nossa função, é isso que a gente faz 24 horas por dia. Digo mais, doutor Marcelo Matias, se tivesse participado desde lá atrás, com certeza a gente não teria chegado a essa situação caótica, estaríamos muito melhor encaminhados pela muito obrigado, deputado. Lhe agradeço muito. Inclusive, eu tive a honra e o privilégio de participar da sua posse em Porto Alegre, né, e no discurso, talvez o Camozato e o Riesgo não saibam, mas no discurso, depois eu postei um vídeo, o doutor Marcelo Matias citou a Margaret Thatcher, né? E eu disse, citar uma frase de Margaret Thatcher numa posse de um sindicato é algo bastante incomum, né? Mas eu quero falar um pouco, aproveitando essa deixa, né? Sobre empreendedorismo, iniciativa privada, porque é a mesma queixa que o setor privado tem de não ter sido chamado para o núcleo decisório. Eu tenho dito isso já nas últimas semanas com mais veemência, né? E aqui vou passar para o âmbito do governo estadual, né? Da prefeitura, talvez o Camozato pode falar um pouco melhor depois, mas estou acompanhando mais a questão do governo do estado. Inicialmente, todos eram informados apenas por live, né? Estão lá num grupão de WhatsApp, participam de algumas ditas discussões, mas no fundo o que se percebe é que tanto na parte da ciência, né, como da parte da iniciativa privada, muitos são chamados só a ter os seus nomes emprestados nos comitês para gerar uma espécie de credibilidade científica ou empresarial, mas no fundo para ajudar a decidir não estão. Agora eles têm o direito de recorrer, o direito de recurso, que já é alguma coisa, mas está muito longe de ser aquilo que se espera, né? Um governador que tem um gabinete de crise instalado próximo a si, ele deveria, no mínimo, ter nesse gabinete de crise o seu secretário de desenvolvimento econômico. Essa crítica que eu estou fazendo. Não está nem o representante público do setor privado, que seria o secretário de desenvolvimento econômico, ou o representante dos municípios, seria o secretário de articulação municipal, também não está nesse comitê. Ou o secretário, né, o representante da secretaria, da educação, que também não está, né, nesse comitê de crise. Ou seja, essas três pessoas que são tão fundamentais, ou o secretário de trabalho, que dedo, então, né, nessa dicotomia que se fala entre empregado e empregador, para mim todos são trabalhadores, né, também não está nesse gabinete de crise. Ou seja, essas pessoas não estão compartilhando a responsabilidade na tomada de decisões. E aí é exatamente aquilo que você disse há pouco. Se eu tivesse sido chamado lá atrás para participar, eu estou aqui incorporando o doutor Marcelo Matias, eu sou deputado federal, aliás, as nossas funções de legisladores praticamente estão se resumindo a fazer live, porque é tudo por decreto hoje, né? Nós,
na Câmara, na Assembleia ou na Câmara de Vereadores, temos pouco a fazer a não ser levar a informação à população e exercer pressão política, né? Mas se o doutor Matias tivesse sido chamado lá atrás, ele poderia... Oi? Não, até porque quando judicializa, o judiciário em geral tem dado razão ao executivo. Ainda por cima isso, exato. Isolaram, né, os deputados, os parlamentares e centraram força nos estados, enquanto os próprios municípios têm só a liberdade de restringir mais, não têm a liberdade de liberar mais, se for o caso, principalmente municípios que hoje são classificados de bandeira vermelha, mas tem praticamente 0 caso de Covid e nenhum óbito, né? Então, quer dizer, a gente está numa situação, doutor Marcelo Matias, que poderia ter sido evitado lá atrás se houvesse um compartilhamento de responsabilidade que até agora, né, não se decidiu ter. Então, eu queria também um pouco da tua opinião sobre a iniciativa privada, né, que fez todos os protocolos exigidos, né, inclusive ofereceu sugestões para o governo, mesmo quando não foi consultado. Hoje, eu costumo dizer, tem poucos lugares tão seguros, né, no estado do Rio Grande do Sul do que um pequeno restaurante ou uma pequena loja, está todo mundo de máscara, está todo mundo lá oferecendo álcool gel para os clientes, 100% higienizado o local, mas esses também são agora os primeiros penalizados com as decisões das bandeiras, porque precisam fechar tudo, enquanto o nosso sistema de saúde não está preparado e outras atitudes poderiam ser tomadas para evitar que o vírus proliferasse. Deputado, eu vou ao seu encontro dizendo o seguinte, imagine o risco de transmissão dentro de uma concessionária de automóvel, que tem um pé direito de 5 metros de altura, tem 2 vendedores ali e entra uma pessoa para comprar um automóvel a cada hora. O risco é 0. O grande problema, me parece, eu participei desse grupo com o governo do estado, e eu vou reconhecer aqui um mérito ímpar do governador. O governador, além de ser um indivíduo muito inteligente, é um indivíduo que se comunica magnificamente bem. De tal sorte que, quando ele faz as apresentações dele, o grosso dos entes empresariais, independente do que esteja sendo falado, acaba concordando ou cumprimentando, dando os parabéns, sem perceber que, em algum momento ali, ele vai acabar, de uma forma ou de outra, pagando a conta. Então, essa é uma questão extremamente importante. O governador é um indivíduo extremamente capaz, eu considero ele uma pessoa muito inteligente do ponto de vista político, e ele criou esse grupo, que é um grupo que basicamente recebe as informações. O prefeito, ao oposto, não fez nada disso. Ele, em nenhum momento ele se reuniu com as pessoas, porque eu acho que ele não tem a mesma capacidade de comunicação que tem o governador. Entretanto, as entidades empresariais, no meu entender, cometeram alguns erros, e eu vou dizer aqui, não como médico, nem como presidente do sindicato, eu vou dizer como cidadão. Eu acho que as entidades empresariais, em vários momentos, foram demasiado passivas, quando já se sabia que o processo seria um processo muito longo, e eles teriam possibilidade de intervir, já que eles são vitais, e são essencialmente quem bancam o poder público. Essa é uma coisa importante. As pessoas acham que o recurso, o dinheiro público, ele é produzido pelo próprio governo, e eu quero dizer que não é. Todo o dinheiro que é utilizado pelo poder público vem da própria sociedade, através do seu próprio trabalho, através da criação de riquezas, que é feito pelas pessoas como um todo, que se distribuem por inúmeras entidades privadas. O governo somente utiliza o dinheiro da população e nada mais do que isso. O governo não produz dinheiro. E o grande problema é que esses que são os grandes produtores de riqueza, no meu entender, se manifestaram menos do que deveriam. E o que acontece? Nesse exato momento, onde claramente as coisas estão apertando, e que todo mundo dentro da área médica sabia que iriam apertar, era só ouvir o que a gente falava lá atrás, porque a gente dizia de antemão que no inverno as coisas iam piorar. Essas pessoas querem, nesse momento, que o governo do estado, o governo do município dê um passo atrás, dizendo o seguinte, não, nós não podemos abrir porque agora nós vamos quebrar. Então houve um erro, e aí vai uma crítica minha construtiva para o empresariado do nosso estado, para quem efetivamente produz e investe lá no passado. Bom, entretanto, o que esse pessoal deveria fazer e o que eu acho que o governo deveria ouvir?
a possibilidade daquilo que eu propus aqui, a gente fazer o levantamento claro dos clusters, fazer a dosagem o máximo possível, o mais massificado possível, mas especialmente dentro dos clusters. E onde eu não tiver cluster, não tiver nenhum caso, deixar as pessoas trabalharem. E isso não pode ser feito por uma bandeira de região nem de cidade. Isso tem que ser feito dentro da própria cidade, dentro de um próprio local. Por que é importante isso? Por que nós temos que conversar sobre isso? Eu gostaria de saber se alguém acredita que dentro de uma... vamos deixar de ser politicamente correto, dentro de uma favela, se eu tenho como fazer isolamento social, se alguém acredita nisso. Se dentro de uma casa que tem 10 metros quadrados e moram 5, 6 pessoas, se a gente acredita que ali eu vou ter isolamento social. Pessoal, nós temos que ser honestos com relação a isso. Isolamento social vale para onde o governo consegue tocar. E é justamente por isso que a gente viu o governo em vários estados, não foi no Rio Grande do Sul, mas atacando pessoas na beira da praia, pegando senhoras, botando na cadeia, pegando trabalhadores e enforcando até o indivíduo desmaiar em praça pública, quando a força do Estado consegue atuar em cima de indivíduos isolados, e quando o governo de São Paulo, só para não esquecer, foi soldar portas de comércio para que eles não pudessem abrir. Desculpe. Esse é o momento no qual os pequenos tiranos mostraram a sua cara. E isso é muito importante. Não foi o Benjamin, eu sempre erro, mas foi o Benjamin Franklin assim, que disse que quando a gente abre mão das nossas liberdades fundamentais em torno de uma segurança, a gente acaba não tendo nenhum e nem outro. E eu nunca vi em toda a minha vida, e olha que eu nasci no auge da ditadura militar, claro, no final da ditadura militar, foi quando eu passei a ter alguma consciência, mas eu nunca vivi um momento onde o poder público, onde os governos tivessem tanto poder e tivessem tão unidos com o poder legislativo para poder mandar sobre o cidadão. E é incrível, né? Eu tenho certeza que vocês acompanham isso não vai só no ato de ir e vir, como a gente tem em vários locais. Isso tem influência no ato de trabalhar. E durante muito tempo nessa pandemia, teve também importância na livre manifestação das pessoas. Durante muito tempo nessa pandemia, e apoiado em grande parte pela grande mídia, qualquer pessoa que ousasse dizer algo contrário era tratado como um genocida ou como alguém que não se preocupasse com a saúde pública. Faço questão de dizer, no futuro, quando nós olharmos para trás para essa pandemia e avaliarmos tudo o que foi feito, a gente vai ter a verdade dos fatos. E a verdade dos fatos, hoje, me parece o seguinte, que as condutas foram erradas, que vários governantes atuaram como pequenos ditadores, que o judiciário se calou ou atuou de maneira inadequada em vários momentos, e que a imprensa também se condenou. Eu costumo dizer, numa linguagem do poker, vários foram all-in em cima das condutas tomadas. O futuro vai dizer se eles ganharam ou perderam. E eu gostaria realmente que a nossa liberdade, a nossa vida e a nossa saúde não tivessem num jogo de pôquer, tivessem algo um pouco mais sensato, um pouco mais bem pensado e um pouco mais bem planejado para que a gente pudesse ter uma tranquilidade para vencer isso. E aí eu gostaria só de fazer um adendo, doutor Marcelo Matias. Quando um chefe de executivo se arroga poder para fazer governo por decreto, que nem tu bem falaste, de maneira autoritária, não consultando o poder legislativo, alijando o poder legislativo das decisões, alijando a sociedade civil, quer seja representada pelas entidades, associações, ou mesmo o cidadão na sua voz mesmo, e o judiciário vai lá e dá o amém, ele também chama para si a responsabilidade de assumir as críticas e as consequências das suas decisões. E agora a gente teve, hoje, publicado o artigo do Davi Coimbra, criticando justamente o que tu bem falaste, né? Quando era tudo muito bem, era tudo culpa das boas decisões políticas da prefeitura. Quando a coisa começou a ficar mal, é culpa da sociedade. E assim que o Davi Coimbra publicou o artigo, em seguida ele publicou outro, dizendo que, com 5 minutos de publicação, o prefeito ligou para o jornalista para tentar se explanar, para tentar reclamar de estar sendo cobrado, reclamar das críticas, tal qual vários vereadores, como eu, estamos sofrendo por estarem fazendo críticas ao governo, e que não são críticas pelas críticas, mas sim por conta de justamente assumir a responsabilidade, agora arquem com a consequência das críticas pelas más decisões. Vereador, é muito preocupante
quando o governo tem tanto poder a ponto de ligar para um repórter porque ele fez teve uma opinião que o governador não gostou. Essa é uma questão importante. Todos nós 4 aqui somos figuras que dentro dos nossos respectivos espaços somos públicas, nós erramos e acertamos e estamos sujeitos a críticas. Não aceitar críticas é uma atitude, no meu entender, digna de pequenos tiranos. Eu não estou dizendo que o prefeito seja necessariamente isso. Eu apenas estou dizendo que todos nós 4 aqui, estamos sujeitos a críticas. E a gente tem que ter estatura dentro das nossas posições para ouvir e aprender com as críticas. E não necessariamente tratar quem nos critica como se inimigo fosse. Essa é uma questão muito importante. Imaginem a minha posição. Eu sou dirigente de um sindicato que está envolvido diretamente com isso, porque os médicos estão na linha de frente, e eu tenho dentro do sindicato médico, médicos que são favoráveis a uma conduta e médicos que são favoráveis a outra. Por isso eu faço questão absoluta de dizer o que a ciência diz, o que eu sei, o que eu não sei, mas não me posicionar de maneira tão incisiva em relação a uma coisa ou outra, porque eu tenho essa responsabilidade. E esse é o grande detalhe. Eu tenho clara a presença de que o meu cargo não é meu cargo é de quem me elegeu, e mais do que isso, eu tenho pluralidade de pensamentos dentro da minha própria direção, e eu fui eleito numa chapa, eu não sou dono da minha palavra. Essa estatura, eu acho, por mais que o prefeito tenha sido eleito por si, mas ele foi eleito também dentro de uma chapa, ele deveria ter para conseguir ouvir críticas. Eu acho que isso faz parte da democracia, né? Se qualquer pessoa que não tenha a capacidade de enfrentar as críticas de maneira adequada, talvez não seja a pessoa mais fadada para o jogo democrático. Doutor Marcelo Matias, vamos encaminhando daqui a pouco já para os finalmente aí da nossa live, são 1h20, é o dobro do tempo que a gente normalmente tem para fazer a live, mas não só permaneceu estável durante toda a live, como continua crescendo a audiência para mostrar a importância desse tema. Quem está assistindo agora e quiser compartilhar com seus amigos, compartilha. E já foi pedido aqui também que a gente mantivesse a live postada. Podem ficar tranquilos, ela vai estar nas nossas plataformas e também já está sendo transmitida pelo meu YouTube, está lá. Como o doutor bem disse, né, existem também diferentes tipos de inteligência, e, obviamente, o governador Eduardo Leite, nesse ponto da comunicação, ele se comunica muito bem. Lá atrás se elegeu governador por conta disso. Todo político que vem a se eleger, né, tem bons communication skills, como é que é isso ainda? Enfim, sabe se comunicar. Habilidades de comunicação, obrigado. E o que a gente percebe, habilidade de comunicação, tá aí o Google, o Felipe Google Camozato, tradutor. Mas, por outro lado, e ele também, realmente, ele ouve as críticas e, em muitos casos, acaba aceitando e voltando atrás. Foi o que aconteceu quando a gente falou que não poderia ser governado o Estado a partir de uma planilha de Excel, foram considerados depois também, não que apenas nós fizéssemos essa crítica, outras pessoas fizeram, mas que precisaria ser compartilhada essa decisão e principalmente que houvesse direito de recurso, aqueles que eram tão severamente impactados, às vezes por causa depois da vírgula. Por outro lado, porém, eu também lá atrás, com vários empresários, principalmente os líderes de entidades empresariais, eu dizia, né, o governador, de um lado, está tendo o conforto daquelas pessoas mais próximas, que fazem parte do seu gabinete de crise, estão dizendo, vai adiante, nós estamos contigo, enquanto do setor privado a gente via uma participação mais tímida. Isso se devia também porque houve uma tolerância inicial muito grande, principalmente por quem não entendia, e não tem por que entender tanto a questão de saúde pública, sobretudo com a emergência de um vírus como o corona, que não tem sequer vacina contra ele ainda, mas essa tolerância ela foi diminuindo ao longo do tempo, os empresários foram se preparando, foram fazendo aquilo que era necessário, mas agora o que a gente vê é que, lamentavelmente, como bem disse o doutor também, estão sentindo impactadas as suas atividades de uma forma completamente desarrazoada. Esse exemplo aí da revenda de carros é fantástico, né? Porque, de fato, não tem cabimento determinadas atitudes que estão sendo tomadas. Mas eu queria me encaminhar para o final, então, da nossa transmissão ao vivo. Está sendo transmitido também no meu Instagram, no YouTube, vai estar disponível para todo mundo assistir. Queria começar aí pelas considerações finais
do Camozzato. Pode ser, Camozzato? Depois do Giuseppe, o doutor Matias encerra. Bom, pode ser. Bom, da minha parte, rapidinho, só agradecer a todo mundo pela audiência, especialmente o doutor Marcelo Matias por estar aí participando conosco, que acho que foi uma das melhores lives que eu fiz durante esse período de pandemia. Muito obrigado por ter nos brindado aí por esses conhecimentos, né, por essas sugestões, né, críticas, visões que eu acho que são muito importantes também para que a gente, enquanto parlamentares, possa repercutir, reverberar muitas dessas visões aí no nosso trabalho de fiscalização do poder público, especialmente do executivo, como a gente tem feito. Desejar uma boa semana a todo mundo. Vai lá, Giuseppe. Da mesma forma, foi uma das melhores lives que eu participei aí. Obrigado, doutor Marcelo, pela qual que é a palavra mais correta? Eu diria pela coerência, pela sanidade, por mostrar o mundo como ele é. Às vezes a gente quer se enganar e quer falar o que nos deixa bem e foge um pouco das verdades. Eu agradeço o senhor por ter trazido um pouco de verdade, um pouco de sanidade, um pouco de coerência aqui, né, nesse debate que hoje em dia está tão problemático, tão cheio de... está tão contaminado esse debate, né? Então eu agradeço aí. Obrigado, Marcelo e Camozzato, pela companhia aí. Antes de passar ao doutor Marcelo Matias, ainda só um esclarecimento final, nós todos desde o início já falamos, né, para quem entrou mais tarde na live, a gente está tratando desse assunto, como todos os outros que nós, como filiados ao Partido Novo, fazemos, com a maior transparência possível, buscando os argumentos técnicos mais adequados. Nós somos membros de um partido que é independente em todas as esferas, municipal, estadual, também aqui federal. A gente mantém essa independência, nós não temos nenhuma adesão a pessoas de uma forma automática, inclusive os convidados que nós trazemos, muitas vezes nós temos concordância, mas às vezes nós temos divergências. Isso faz parte, a gente tem que saber respeitar as críticas que vêm, inclusive para nós, os nossos comentários que a gente às vezes recebe. Felizmente, nessa live aqui foi uma ampla minoria de críticas, né? Aliás, muitos elogios. Quero deixar os parabéns aqui para o Camozzato e para o Giuseppe, que também estão sendo muito elogiados aqui nos comentários, para evitar autoelogios. Eu não coloquei aqui na tela, mas aqueles que vieram para o doutor Marcelo Matias, que foi campeão de elogios aí nos nossos comentários, eu faço questão de dizer parabéns mesmo pela postura e pela representação que está fazendo à frente do Sindicato Médico. E eu deixo aberto não só para os comentários finais, como também se houver algum tema que a gente tenha esquecido, que seja importante ainda abordar antes de encerrar, para que fique registrado, fique bem à vontade, o tempo é todo seu. Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer profundamente. Eu me sinto muito feliz em poder estar conversando com vocês, especialmente com quem está nos ouvindo, porque essa é uma das coisas mais importantes do Sindicato Médico nesse momento. A gente, quando atua diretamente na crise com relação à categoria, a gente acaba fazendo um trabalho de formiguinha que muitas vezes a população não percebe. E é em momentos como esse que a gente consegue tentar ajudar a saúde, porque a saúde é a razão da nossa existência. Eu gostaria só de fazer uma observação que me parece interessante em relação ao mundo empresarial. É atribuída a Lenin a frase de que com a corda produzida pela burguesia eu vou enforcar os seus pescoços, né? A gente muitas vezes deixa as coisas acontecerem e peca por não atuar. A gente acaba, olha, vai dar certo, vai melhorar, alguma coisa vai ter um caminho adequado no futuro. Eu acho que nós estamos numa situação que é extremamente grave. Eu acho que a situação social ela vai ser mais grave no futuro. E eu quero insistir em trazer um assunto que eu acho que a gente não tratou aqui, que é o fato de que a crise econômica ela vai levar a uma crise obrigatoriamente de saúde. Os hospitais estão com forte dificuldade econômica, porque o faturamento dos hospitais caiu violentamente às custas do fim do término da redução das internações ambulatoriais. Os convênios estão sofrendo, porque no momento que as pessoas vão para o desemprego, eles acabam perdendo o seu plano de saúde, portanto os convênios vão ter dificuldades, o que significa que os próprios consultórios dos médicos vão acabar sofrendo. E, portanto, numa guerra de saúde, estranhamente, os órgãos de saúde vão sair enfraquecidos. Esse talvez fosse o grande momento para que a gente fortalecesse... Oi? Se puder repetir as duas últimas frases, porque está cortada aqui, pelo menos eu não consegui entender, não sei se para vocês também. Opa,
Desculpa, Isso. então, o que eu quis dizer é que nesse momento de crise, nesse momento da pandemia, onde a gente poderia reforçar o sistema de saúde e poderia sair mais forte, no caso de Porto Alegre, abrindo leitos em outros hospitais, a gente pode sair fragilizado. E justamente por isso que é importante que a gente se manifesta o tempo inteiro, sem parar e estando sempre à disposição. E eu quero me colocar à disposição não só do partido, porque eu não sou um cara de partido, mas eu quero me colocar disponível a qualquer ente público que queira discutir conosco, especialmente a Prefeitura de Porto Alegre e o Governo do Estado, porque nós estamos à disposição 24 horas por dia para ajudar, porque o nosso interesse é o bem da saúde, o bem da população e, mais particularmente, o bem dos médicos. Muito obrigado, eu só tenho a agradecer a possibilidade, tenho muita honra de ter podido conversar com vocês hoje à noite e já me coloco à disposição porque eu tenho certeza que as questões da saúde não vão terminar aqui. Eu tenho certeza que no futuro a gente vai acabar descobrindo o que vai acontecer em termos de consequências e, portanto, eu vou estar sempre à disposição para trazer para vocês e para quem nos escuta as nossas ideias em nome dos médicos, em nome do Sindicato Médico. Muito, muito obrigado, de verdade, foi uma honra muito grande poder ter estado com vocês essa noite. Muito obrigado. Esse foi o Dr. Marcelo Matias, obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Já percebi na sexta-feira, quando precisei de uma série de informações imediatamente disponível para me ajudar, para poder fazer a live que está circulando aí por tudo que é lado também sobre a partidarização dos conselhos. Essa nossa live aqui teve como título Liberdade e Responsabilidade para Receitar, mas foi muito além disso, porque o conteúdo aqui abordado realmente interessou demais a todos que estão nos acompanhando, muitos elogios, muitas pessoas dizendo que foi a melhor live da pandemia, pessoas que assistiram lives, enfim, de vários pontos diferentes do Brasil, porque nós temos seguidores realmente do Brasil inteiro nos acompanhando aqui. Então, Dr. Marcelo Matias, mais uma vez, parabéns, obrigado pela disponibilidade, e essa live fica, portanto, guardada, registrada para todos aqueles que queiram depois assisti-la de novo, compartilhada com os amigos, levar mais informação adiante. Com serenidade e responsabilidade, nós vamos vencer este enorme desafio. E lembre também que, nesse momento, além de serenidade e responsabilidade, podemos ser solidários, né? Eu vi muita gente também mandando mensagens, né, de atitudes que estão sendo feitas por pessoas que estão fazendo doações a quem mais necessita, tem gente que está passando necessidade, passando fome nesse momento, portanto, não vamos deixar a solidariedade de lado, nós precisamos fazer caridade também. Se você pode ajudar o seu próximo, se você está em condições, se você não é um daqueles que precisa de ajuda, lembre de ser solidário. Esse é o momento da gente mostrar o quão humanos cada um de nós pode ser, tá certo? Obrigado de novo, boa noite a todos e a gente se vê por aí. Valeu, abração, gente.